lugar, a gente quer agradecer esse espaço que tu está nos cedendo para conversar sobre o seminário, sobre o que foram esses 3 dias de debates, que envolveu jornalistas e dirigentes sindicais de todo o país. Tivemos companheiro do Rio Grande do Norte, companheiro do Espírito Santo, São Paulo, Rio, e também uma pluralidade enorme de pontos de vista, de posicionamentos políticos, mas uma galera que está a fim de pensar um jornalismo sindical transformador, um jornalismo sindical que vem com o seu papel de alterar a realidade da classe trabalhadora. E pensando nisso, o Fórum de Comunicação da Classe Trabalhadora, constituído por diversas entidades, primeiramente aqui de Santa Catarina, mas é um fórum que a gente quer levar para todo o país, ele formou, assim, pensamos em algumas palestras que trouxessem, que tivessem como viés um novo perfil da classe trabalhadora. Então, nós tivemos a primeira mesa, nós tivemos a presença da Cláudia Costa, que é jornalista do CSP com Lutas, e também da Cláudia Santiago, que é a esposa do Vito Gianotti, que inclusive o Vito ia fazer essa mesa de abertura, mas infelizmente perdemos esse companheiro no mês de julho, mas tivemos uma belíssima mesa com as duas companheiras que trouxeram um pouco dessa nova realidade, trouxeram a experiência delas nos anos 80 e 90 e mostrando como que está a conjuntura. No dia seguinte, nós tivemos uma mesa com os 2 jornalistas Breno Altman e também o Gustavo Gindre, que trouxeram um pouco sobre essa questão das redes sociais, como que isso alterou e como que nós, jornalistas sindicais e o movimento sindical, tem que aproveitar esse espaço. Eles até citaram que é uma janela de oportunidade que daqui a pouco o sistema capitalista vai fechar para a gente e nós não podemos perder a abertura dessa janela enquanto ainda ela está, a gente ainda tem acesso. E na mesa da tarde, eu acredito que foi uma mesa histórica, porque nós trouxemos 3 guerreiras, trouxemos a Bia do Intervozes, trouxemos uma cacica ali do Morro dos Cavalos e também a Débora da Mãe de Maio. Foi uma mesa assim emocionante, foi uma mesa que trouxe as experiências dos movimentos sociais e como que essa mídia que hoje tem aí criminaliza e culpabiliza essas nossas grandes guerreiras, esse povo que é o povo de origem, que é o povo de história do nosso país. Essa mesa, inclusive, teve um destaque assim que a gente chamou que foi uma mesa completa por 5 mulheres, teve 2 jornalistas mediadoras e uma mesa que não falava de gênero, mas falava uma mesa de mulheres que estão disputando esse espaço na sociedade e guerreiras que estão aí levando a questão do movimento. No dia posterior, a gente teve, nesse mesmo dia, aliás, a gente teve uma mesa sobre as condições de trabalho, porque a gente tem que debater, aproveitar esse espaço que tem os dirigentes sindicais para mostrar quais são as nossas deficiências, as nossas dificuldades enquanto jornalista de uma entidade sindical. E também trouxe 2 grandes companheiros jornalistas que passaram um pouco de dificuldade. E no último dia nós tivemos a presença da companheira Esther, da Venezuela, e também da sua presença, né, Elaine, como, vamos dizer, até como mediadora, que trouxe a experiência da Venezuela, de como esse país está muito mais avançado nessa questão de construção de uma sociedade diferente, num processo de revolução, e isso mostrou para a gente como é possível, sim. Basta a gente ter uma organização, basta nós termos essa vontade e também a vontade política que, infelizmente, no nosso país está faltando. E daí, no último dia, fizemos as avaliações, inclusive tivemos já o encaminhamento, que é o 3º seminário que está sendo realizado em Santa Catarina, mas os companheiros do Paraná agora se propuseram a topar de eles que vão tocar o próximo 4º seminário. Então, a gente tem a expectativa de acontecer em Curitiba no ano que vem, dentro do fórum. O fórum continua coordenando, mas a gente vai aí migrando para um seminário mais de âmbito nacional, sendo construído aí por diversos estados. Quem está construindo o seminário são os jornalistas das entidades sindicais. Salvo raras exceções, os dirigentes sindicais, infelizmente, ainda não tomaram para si essa pauta da comunicação. Ficam os jornalistas, militantes ali, vendo a importância e como a gente tem possibilidade de transformar, como tu bem colocou, a questão se a gente juntasse todos esses jornalistas sindicais, nós teríamos um baita meio de comunicação aí de massa e das classes trabalhadoras. Está aí o nosso desafio. Isso foi colocado no primeiro seminário,
como proposta de estar envolvendo os dirigentes sindicais. Nós tivemos um pequeno avanço no segundo e no terceiro tivemos um pouco mais de participação. A gente tem aí, está chegando a 40% de participação dos dirigentes sindicais, mas a gente percebe que quando tem alguns temas, como por exemplo das condições de trabalho dos jornalistas, eles já se retiram, não tem muito interesse de acompanhar. Então, mas isso é um desafio que a gente tem e a gente vai continuar provocando. A gente não vai desistir de envolver, porque eles que são os agentes políticos que vão conseguir estar atuando e estar modificando alguma coisa dentro dos sindicatos, né? E a discussão do encontro, primeiro encontro nacional de jornalistas sindicais? Esse encontro foi muito bacana. Isso também foi uma demanda do segundo seminário. Do segundo seminário chegou um jornalista pra gente e disse assim, poxa, a gente tinha que sentar, conversar e trocar uma ideia. E foi bem troca de ideia no segundo seminário. A gente sentou lá no chão, fizemos uma rodinha e tal. Esse a gente pensou em organizar um pouco melhor. Daí chamamos de primeiro encontro nacional dos jornalistas sindicais e foi assim uma troca de experiência, que tem gente que tem... Eu me considero um pouco mais recente dentro do movimento sindical, tenho 3 anos de trabalho dentro do movimento sindical, mas tem jornalistas que estão há 30 anos. E tem problemas que eles já passaram e conseguiram assim, superar. Então, essa troca de ideias, essa troca de mostrar que é possível, você consegue fazer um convencimento político ao longo dos tempos. Tem algumas coisas que você tem que dizer não, tem algumas coisas que você tem que mostrar que é diferente para os dirigentes. Então, foi isso. Esse encontro foi muito bacana. A partir desse encontro, nós tiramos 10 encaminhamentos que a gente apresentou no final do seminário, com a presença dos dirigentes. Vamos estar encaminhando um documento oficial para eles, que nesse documento diz desde coisas básicas, a valorização do profissional, estrutura, como algo mais amplo, a capacitação dos profissionais, a possibilidade de a gente estar participando desses espaços de debate sobre a classe trabalhadora, entre outros pontos. E uma questão também bastante tocada é a questão da falta de uma análise de conjuntura, muitas vezes, que é feita, aliás, que não é feita mais, né, em várias reuniões. E no movimento sindical, a gente sabe que há uma crise no movimento sindical, nos movimentos sociais, um pouco perdido estamos, talvez, né? E essa falta de análise, traz também uma dificuldade dos jornalistas atuarem com isso, né? Porque muitas vezes os jornalistas acabam sendo a esperança da comunicação sindical, mas não é só o jornalista que vai fazer essa comunicação, né? Ela tem que andar junto com a ação, a mobilização da diretoria, a organização dos sindicatos em si, que estão bastante divididos, né, nessa conjuntura atual política.